Olá, querido aluno Trino. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos estudar o concurso de crimes. Fala-se de concurso de crimes quando o agente pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie ou não, a depender da modalidade, porque haverá concurso de crimes que exigirá que os crimes, para que se reconheçam com aquela modalidade de concurso, será necessário que o agente tenha praticado crimes da mesma espécie, como ocorre com o crime continuado. Mas vamos lá. São 3 as modalidades de concurso de crimes entre nós. Nós temos o concurso formal, o concurso material e o crime continuado. Aliás, na ordem que aparecem no Código Penal, o concurso material, no artigo 69, o concurso formal, no artigo 70, e o crime continuado, no artigo 71 da nossa lei penal. Veja você que quando se tem concurso de crime, se tem uma forma especial de aplicação da pena. Então, existem sistemas de aplicação de pena. Desses sistemas de aplicação de pena, nós poderíamos destacar alguns que são adotados nas várias legislações. Então, vamos ver quais são esses sistemas existentes e quais foram adotados entre nós. Vamos lá. Quando nós falamos de concurso de crimes, nós podemos adotar o sistema do cúmulo material, hipótese em que serão somadas as penas dos vários delitos praticados. Poderíamos também vislumbrar a existência de um sistema, que é o sistema do cúmulo jurídico. E no sistema do cúmulo jurídico, a pena deve ser aplicada em patamar maior do que o previsto na lei para cada um dos delitos, ok? Mas ela não deve corresponder ao somatório de cada uma das infrações penais. Temos também o sistema da absorção. Esse sistema de absorção, a pena do delito menos grave fica absorvida pela pena do delito mais grave. Veja, aqui se reconhece a existência de um concurso de crimes, não se reconhece que um foi absorvido pelo outro, não. Se reconhece que houve concurso de crimes, mas se reconhece que a pena do delito mais grave absorve a pena do delito menos grave. E, por fim, nós temos o sistema da exasperação, em que se aplica a pena de um dos crimes e sobre ela se faz um aumento. Qual ou quais desses sistemas foram entre nós utilizados? Quando nós olhamos aqui o artigo 69, 70 e 71 do Código Penal, podemos concluir que, com relação ao concurso formal e ao crime continuado, se utilizou o concurso formal propriamente dito e o crime continuado, foi utilizado o sistema da exasperação. Mas, com relação ao concurso formal impróprio e ao concurso material, nós nos utilizamos do sistema do cúmulo material. É importante frisarmos que há na doutrina quem diga, como Masson faz, que, com relação aos crimes falimentares, a decisão do STJ, ainda quando a matéria era regida pela lei antiga, pela lei falimentar antiga, né? A lei anterior a 11.101 de 2005, a 7661. E com relação a essa lei, o que a gente tem é que o STJ entendeu, numa determinada situação, que o seguinte, anotem aí, foi o RHC 10593, oriundo de São Paulo. Foi um julgado do ano de 2001 e publicado no Diário Oficial no Diário de Justiça de 2002. Tá ok? E ela fala o seguinte, ali havia crimes falimentares e estelionato. Só que o STJ entendeu que todos os atos deviam ser considerados como um crime único, um todo único, okay? Concluindo pela unicidade dos crimes falimentares, pois no caso concreto, os atos lesivos ensejaram a falência da empresa. E aí eles reconhecem unicidade de crimes naquele caso concreto. Esse julgado, aqui no RHC 10593, é citado por parte da doutrina, repito, como diz Masson, como sendo um caso em que uma situação em que, com relação aos crimes falimentares, o STJ teria adotado o sistema da absorção. Eu ouso discordar do tão renomado autor, porque
na verdade, o que esse julgado diz é que houve um único crime. Ele não usou o sistema da absorção, ele não disse que as penas dos menos graves deveriam ser absorvidas pela pena do mais grave. Porque isso que é o sistema da absorção. Aqui, ele não está. No sistema de absorção, eu vou repetir, se reconhece o concurso de crimes, mas se diz que a pena do mais grave está absorvida pela pena, perdão, que a pena do menos grave resta absorvida pela pena do mais grave, tá? Houve concurso de crimes, mas a pena do menos grave restaria absorvida pela pena do mais grave. Não me parece ter sido esse o julgado do STJ aqui. Me parece que, nesse caso, o que aconteceu é que o STJ reconheceu a existência de um único crime e não de concurso de crimes. Mas, então, Claudinha, por que você está falando isso? Oh, Beautiful, eu estou falando isso para vocês porque, como eu sempre falo aqui nas minhas aulas, o que eu quero é que você passe na prova. Né? Então, imaginemos que, por exemplo, um autor tão renomado quanto Masson, um cara que é super cobrado aí, super festejado, né? O meu querido amigo. Então, podem perguntar para vocês numa prova sobre esse ponto específico, né? Então, se teria sido em algum que, com relação aos crimes falimentares, precedentes do STJ demonstram ter sido utilizado o sistema da absorção. Ué, coloca que está certo. Então, como pode cair, eu faço questão que vocês saibam. Mas vamos lá. 3 são as modalidades de concurso de crimes: concurso material ou real, concurso formal ou ideal e o crime continuado. Vamos começar pelo concurso material de crimes. Quando se reconhece a existência de um concurso material, se reconhece que o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, praticou 2 ou mais crimes. Eles podem ser idênticos, hipótese em que nós vamos ter um concurso material homogêneo, ou podem ser diferentes, hipóteses em que nós vamos ter um concurso material heterogêneo. Tá ok? E é muito importante que nós saibamos que, nesse concurso material, o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, né? E, portanto, seria necessário que esses crimes, componentes do concurso material, que levaram ao reconhecimento do concurso material, precisariam eles ter sido praticados no mesmo contexto fático? A resposta é não. Eles não precisam ter sido praticados no mesmo contexto fático em absoluto. Eles podem perfeitamente ter sido praticados em contextos fáticos distintos, ok? Agora, veja lá, quem faz a soma dos crimes por esse concurso material? Queridos, essa soma, ela pode ser feita pelo juiz singular, pode ser feita pelo tribunal que esteja analisando aquela matéria, nas hipóteses em que os vários crimes componentes do concurso material são objeto do mesmo processo. Mas vocês concordam comigo que é perfeitamente possível que eles não tenham sido apurados no mesmo processo pelo mesmo juiz? Então, também é perfeitamente possível que a unificação e o reconhecimento do concurso de crimes seja realizado pelo juiz da execução penal, nos termos do artigo 653C da LEP. O 653C, 3A, desculpe, 653A da LEP, que diz que compete ao juiz da execução fazer a soma ou unificação das penas, ok? E nesse cumprimento das penas, é importante que nós saibamos que as penas mais graves devem ser cumpridas em primeiro lugar e só depois devem ser cumpridas as penas menos graves. Como já foi dito entre nós, se utiliza para o concurso material o sistema da exasperação. Mas vamos agora, desculpe, se utiliza para o concurso material o sistema do cúmulo material, somando-se as penas dos vários delitos, me perdoe. Agora, vamos ver a questão do concurso ideal. Neste concurso ideal é que se utiliza o sistema da exasperação quando o concurso formal ou ideal for próprio, e se utiliza o sistema do cúmulo material quando o concurso formal for impróprio. Então, existem 2 modalidades de concurso ideal de crimes: ou
concurso formal de crimes. O concurso formal propriamente dito ou perfeito e o concurso formal imperfeito ou também chamado impróprio. No concurso formal perfeito, o agente, ele pode acontecer aqui duas situações distintas. Pode ser que um concurso formal perfeito, o agente ele não tenha dolo com relação a nenhum dos delitos. Então, seria um exemplo daquele que, dirigindo de forma imprudente, acabasse por provocar um acidente automobilístico, levando ali à morte 3, 4 pessoas. Eu estaria diante de um concurso formal perfeito. Mas também eu tenho um concurso formal perfeito quando o agente tem dolo com relação apenas a um dos resultados, mas não tem com relação ao outro. Então, um dos crimes é praticado a título de dolo e outro crime é praticado a título de culpa, né? Mas, então, por exemplo, José querendo matar Maria acaba por erro na execução atingindo João também. Além de Maria, atingindo João também. Nesse caso, eu teria dolo com relação a Maria e culpa com relação a João. Eu só quero aqui lembrá-los daquilo que nós já falamos quando nós estudamos erro e erro acidental e nós estudamos aberratio ictus. Embora toda a doutrina diga dessa possibilidade, lembrar que o STJ reconheceu da impossibilidade de nós falarmos de dolo e culpa na aberratio ictus, né? Com unidade complexa. O STF já decidiu que, desculpe, o STJ já decidiu que só haveria só haveria culpa com relação àquele que se atingiu por erro se houvesse culpa no primeiro. Porque se há dolo com relação a um, esse dolo se estende a outro. Lembra disso? Nós falamos sobre isso quando nós estudamos a aberratio ictus na nossa aula sobre erro. Então, remeto vocês para esse aspecto, tá ok? Que a doutrina não nos leciona, a doutrina não endossa, mas é o posicionamento do STJ. Né? Se, por exemplo, eu querendo atingir a Maria, acabo por erro na execução atingindo o João, o dolo do meu crime contra a Maria deverá ser estendido ao meu crime contra o João, segundo o STJ. Tá? Mas a doutrina não ensina assim. A doutrina diz que num concurso formal perfeito, nós podemos ter perfeitamente culpa com relação a todos os delitos praticados, ou dolo com relação a um e culpa com relação a outro, na hipótese de aberratio ictus. Tá? Mas além do concurso formal perfeito ou próprio, nós temos o concurso formal imperfeito ou impróprio. O que distingue o concurso formal perfeito do concurso formal imperfeito? No concurso formal imperfeito, a lei fala de pluralidade de desígnios. O agente atua com desígnios autônomos. Tá ok? E a diferença está tanto na essência do concurso formal quanto na solução que a lei dá ao concurso formal impróprio. Então, vamos lá. Na essência, no concurso formal próprio, não existe pluralidade de desígnios. No concurso formal impróprio, existe pluralidade de desígnios. No concurso formal próprio, adota-se o sistema da exasperação de pena. No concurso formal impróprio ou imperfeito, adota-se o sistema da cumulação de penas, assim como se utiliza no concurso material. Mas o que é que caracterizaria os tais desígnios autônomos? O que são os tais desígnios autônomos? Caros do meu coração, desígnio autônomo certamente existia entre os nazistas, e até como eu cito no meu livro de parte geral, que existia entre os nazistas quando eles pegavam aqueles judeus, ou aqueles poloneses, ou aqueles soviéticos, ou aqueles negros ciganos, que não interessavam mais porque estavam muito fracos e já precisavam morrer, e colocavam todos numa câmara de gás. Eles selecionavam os que eles achavam, esse aqui tem que morrer, esse aqui tem que morrer, não serve para mais nada, e jogavam numa câmara de gás, e ali acabavam matando centenas de judeus de uma só vez. Nesse caso, havia
mas havia certamente pluralidade de desígnios, e, havendo pluralidade de desígnios, está reconhecido o concurso formal impróprio, no qual se adota o cúmulo material, devendo se cumular as penas dos diversos delitos praticados. Você poderia me perguntar assim, professor, isso aí não era crime continuado? Não, em absoluto. Isso não pode ser crime continuado, o exemplo que eu acabei de te dar. Por quê? No crime continuado, nós temos mais de uma ação ou omissão, mais de um crime. Aqui eu tive uma ação só. A conduta, só houve uma única ação com desígnios autônomos. Eu coloco ali 300 de uma vez e abro a torneira do gás. Uma única conduta, eu acabo matando todos. Tá ok? E não vamos não duvidar que, nesse caso, existe sim pluralidade de desígnios, concurso formal impróprio ou imperfeito, as penas vão ser cumuladas. Agora, o problema todo, meus amores, beautiful people, o problema todo seria identificarmos o que são esses desígnios autônomos, porque nesse caso que eu acabei de dar para vocês, eu deixei bem clara a ideia de que eles queriam mesmo a morte, selecionaram aqueles que deveriam ir para a câmara de gás e, com uma única conduta, mataram a todos, né? Agora, existem outras situações, né? Vamos imaginar essa situação. Poxa, Maria está ali. Pô, mas José está ali do lado. Se eu matar Maria, pode ser que atinja José. Mas quer saber? Não quero atingir José, mas se atinge, atingiu. Dolo eventual. É desígnio autônomo? Ou então, naquele lance lá daquele desastre aéreo, ou melhor, daquele crime praticado por alguém que colocou uma bomba e e acabou provocando uma explosão da aeronave, matando 200 pessoas, mas queria matar só um. Quer dizer, queria matar só um, não, queria matar especialmente um que estava lá. Queria matar os outros com dolo direto de segundo grau, como consequência necessária, mas o alvo principal era aquele um. Houve 200 homicídios com uma só ação. Que houve concurso formal? Não duvidemos, mas concurso formal é próprio ou impróprio. Isso tudo vai depender, meus caros, do conceito que nós adotarmos de desígnios autônomos. E eu poderia aqui dizer para vocês que existe na doutrina uma divergência quanto ao significado dos tais desígnios autônomos. Então, vamos ver. Para uma primeira corrente prevalente, inclusive na jurisprudência do STJ, aliás, é a orientação do STJ, é que o desígnio autônomo é sinônimo de dolo. Se o agente tem dolo, ele tem desígnio autônomo. Mas que dolo? O dolo direto de primeiro, o dolo direto de segundo grau, ou também o dolo eventual? Bem, essa corrente dirá todas as modalidades de dolo, inclusive o dolo eventual. E eu poderia citar para vocês, por exemplo, para que vocês deem uma olhada, o HC 191.490 do Rio de Janeiro. Tá ok? Olha, e fala o seguinte nesse HC 191.490. A expressão desígnios autônomos refere-se a qualquer forma de dolo, seja ele direto ou eventual. Vale dizer que o dolo direto também representa o endereçamento da vontade do agente. Tá certo? Então, nesse caso, o STJ reconhece que desígnio autônomo igual a dolo, sinônimo, portanto, de dolo. Mas existem outras orientações. E eu poderia citar uma segunda corrente que diz que desígnio autônomo é igual a dolo menos o eventual. Uma terceira corrente já vai dizer que desígnio autônomo não é sinônimo de dolo. Sabe? Desígnio autônomo não se caracteriza como sinônimo de dolo. Tá? Para que exista desígnio autônomo, deve haver individualização da vontade. Você tem que individualizar o que você quer. Tá certo? Então, se eu quero matar José, Pedro, Mário, e eu agora quero matar cada um deles individualmente, e eu sei, aqui eu estou fazendo o seguinte, eu estou individualizando a minha
minha vontade. Essa expressão, ela é usada pelo meu querido amigo Alexandre Couto Jopper, que foi examinador aqui da prova do Ministério Público durante muito tempo, durante uns 2 ou 3 concursos, tá? E então não basta que exista dolo. Então, por exemplo, nesse caso, naquele lance do avião, né, eu não teria concurso formal impróprio. Embora eu tenha dolo direto com relação a todas aquelas pessoas, com relação a algumas delas, dolo direto de primeiro grau, com relação a outras, dolo direto de segundo grau, eu não teria individualização da vontade. O agente, ele não intimamente deseja, sabe, ou aceita o risco de produzir isoladamente cada um dos resultados. O Bittencourt também se utiliza dessas expressões individualização da vontade, tá? Então, ali, o que ele quer, o objetivo dele é o seguinte, matar José, mas tem mais outros 199 passageiros naquela aeronave, professora. Tudo bem, ele também quer matá-lo, senão não teria colocado a bomba ali. Mas, na verdade, ele quer a morte desses passageiros, mas ele quer saber quem são esses passageiros, e ele as quer como consequência necessária do meio que ele escolheu para matar o José. Ok? Muito bem. Então, entre nós, qual a posição que você vai adotar na sua prova? Embora eu seja partidária da terceira corrente, né? E eu acho que designo autônomo não é sinônimo de dolo, mas isso não importa. Você sempre deve adotar a corrente majoritária, a menos que você esteja fazendo uma prova específica, uma prova oral, ou uma prova oral em que você saiba a inclinação do teu examinador. Aí vai depender do concurso de que nós estejamos falando, né, meu amor? Mas vamos lá. Agora, o concurso formal impróprio, ele é caracterizado pelo somatório das penas, como eu já disse, aqui se utiliza a regra do cúmulo material. Ele pode ser o concurso formal ou ideal, da mesma forma que o concurso material, pode ser homogêneo ou heterogêneo, ok? Agora, por favor, na verdade, quando a gente fala de concurso formal, homogêneo ou heterogêneo, isso não tem a ver com o fato de ser próprio ou impróprio, tá ok? Não tem a ver com o fato de ser próprio ou impróprio, são coisas diferentes, tá ok? Vamos lá. Então, gente, por favor, quando analisarmos esses critérios distintivos, são diferentes. Eu posso ter concurso formal próprio, homogêneo, concurso formal impróprio, homogêneo, concurso formal próprio, heterogêneo, concurso formal impróprio, heterogêneo, ok? São coisas diferentes, tá ok? Muito bem. Vamos lá. Vamos verificar agora uma outra matéria aqui, que é a do crime continuado. Não, mas antes disso. A regra do artigo 70 do Código Penal determina que no concurso formal, propriamente dito, nós nos utilizemos da regra da exasperação. Nessa regra da exasperação, a pena pode ser aumentada entre as fações de 1/6 e metade. Agora, a pergunta é, como é que o juiz se posiciona? Como é que o juiz sabe se ele vai usar 1/6, 1/3, metade? Como é que ele sabe? Qual é o critério? Bem, queridos, o critério é o seguinte. Veja aí, é pela quantidade de crimes, tá ok? Então, se foram 2 crimes, que é o mínimo do concurso formal, eu deverei ter 1/6 de aumento da pena. Se forem 3, eu deverei ter 1/5. Se forem 4, eu preciso ter 1/4. Se forem 5, eu farei a metade, eu aumentarei do terço. E se forem 6 ou mais, aí eu aumento a metade. Essa que é a regra para o denominado concurso formal. Ok? Essa aqui é a regra do concurso formal. Joia?
Muito bem. Agora, vamos estudar o denominado crime continuado, a outra forma de concurso de crimes, tá? O crime continuado é uma ficção jurídica. Nós adotamos com relação ao crime continuado a teoria da ficção jurídica. Nós sabemos que o crime continuado são 2 ou mais crimes que, por ocasião da pena, serão considerados um, tá? Mas nós sabemos que são 2 ou mais crimes. Para nós, o crime continuado não é tido, não é entendido sob a ótica da unidade real. Joia? Vem cá, com relação à natureza do crime continuado, nós podemos ter 3 teorias diferentes. Nós podemos vislumbrar a existência de 3 teorias diferentes. A teoria da unidade real, a teoria da ficção jurídica e a teoria da unidade jurídica, tá ok? Ou teoria mista. Pela teoria da unidade real, haveria no concurso, no crime continuado, um único delito. Pela teoria da ficção jurídica, não é um único delito, como nós vimos. São 2 ou mais crimes que, por ocasião da nossa pena, serão tratados como um único. Mas nós sabemos que são 2 ou mais crimes. Inclusive, eles prescrevem de forma diferente, eles se prescrevem isoladamente nos termos do artigo 119 do Código Penal, como, aliás, acontece com todas as outras modalidades de concurso de crimes. E também a teoria da unidade jurídica ou mista. Essa teoria da unidade jurídica ou mista, ela diz que nem a unidade real está certa, nem a ficção jurídica está certa, porque para essa teoria, o crime continuado, ele é um terceiro crime. Ele não é nem um crime único e nem crimes distintos, nem 2 ou mais crimes distintos. Ele é um terceiro crime. Evidentemente que essa teoria não foi utilizada entre nós, tá? Agora, com relação às teorias que se adotam para o crime continuado, nós poderíamos vislumbrar aqui 3 teorias. A teoria subjetiva, a teoria objetiva e a teoria objetivo-subjetiva. Vamos estudar essas teorias e vamos ver qual delas foi entre nós adotada, tá ok? Para a teoria subjetiva, o crime continuado, ele decorre do elemento subjetivo, quer dizer, a unidade do propósito que o agente tenha com relação àqueles crimes, né? Ele quer cometer um daqueles crimes como sendo continuação do outro. Só que aqui, para essa teoria, pouco importam os aspectos objetivos. Então, eles não teriam que ser crimes da mesma espécie, eles não precisariam ser praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Nada disso. Nada disso seria necessário aqui. Só o aspecto subjetivo. Temos também a teoria objetiva. Para essa teoria objetiva, que é diametralmente oposta à que eu acabei de falar, no crime continuado, a única coisa que interessa são os aspectos objetivos. Então, ele tem que ser praticado. Esses crimes, para que eles formem uma continuidade delitiva, eles precisam ter sido praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução. Entenderam? E só isso que importa. O aspecto subjetivo não tem nenhuma importância. Segundo a exposição de motivos do nosso Código Penal, no item 59 da exposição de motivos do nosso Código Penal, que diz assim: o critério da teoria puramente objetiva não revelou na prática maiores inconvenientes, a despeito das objeções formuladas pelos partidários da teoria objetiva-subjetiva. Ou seja, o item 59 da exposição de motivos do nosso Código Penal, ele já diz assim, ele já fala isso, sabe? Ele já diz de pronto isso, sabe? Ele já diz, olha, nós não adotamos a teoria objetiva-subjetiva, nós adotamos a teoria objetiva, então pouco importam aspectos de cunho subjetivo, não é necessário existir um dolo global, não é necessário existir uma unidade de propósitos quando se praticam aqueles crimes, ok? Basta que nós analisemos os requisitos de cunho objetivo, tá? Essa solução era, por exemplo, defendida pela Hungria. A Hungria dizia, bem, o crime continuado deve respeitar meramente aspectos objetivos.
Mas a nossa doutrina e a nossa jurisprudência, embora a exposição de motivos fale no artigo 50, no item 59, que foi adotada a teoria objetiva, a nossa doutrina e jurisprudência, elas não concordam com isso. A nossa doutrina e jurisprudência dizem que foi adotada a teoria objetivo-subjetiva. Então, para a nossa doutrina e jurisprudência majoritárias, além dos elementos objetivos, ou seja, de se tratar de crimes da mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, também é necessária a existência de uma unidade de propósito, aquilo que nós poderíamos denominar dolo global, ou seja, deve existir uma programação inicial. Então, eu só poderia reconhecer crime continuado se o agente inicialmente já tivesse essa unidade de propósitos. Então, ele vai assim, olha, eu vou praticar esse crime, depois eu vou praticar aquele, depois eu vou praticar aquele. Tá? Hungria, ele tecia muitas críticas a essa corrente objetivo-subjetiva, porque ele diz o seguinte, isso é um paradoxo, porque isso estaria, na verdade, recompensando aquele que apresenta um plus na sua capacidade de delinquir. Quer dizer, ele já inicialmente programa tudo e você concede o instituto, o reconhecimento do instituto para ele, seria um tanto quanto paradoxal, né? Seria um tanto quanto paradoxal. Então, a Hungria discorda muito da adoção de um critério objetivo-subjetivo. Mas, como eu disse, esse foi o critério adotado pela doutrina majoritária aqui no Brasil e pela jurisprudência majoritária aqui no Brasil. Então, nós podemos citar vários exemplos em que, na nossa jurisprudência, foi adotada essa corrente. Eu anotei aqui para vocês, por favor, peguem aí, por exemplo, deixa eu ver aqui, o habeas corpus 106.982, foi julgado no final de 2017, o ministro relator foi o ministro Alexandre de Moraes, e foi publicado em 2018. Tá ok? E também temos outros, mas estou dando aqui um exemplo. Então, se cair na sua prova, de acordo com a jurisprudência do STJ, do STF e a doutrina majoritária, nós temos aqui, a rigor, a adoção de uma teoria objetivo-subjetiva e não da teoria objetiva, como diz a exposição de motivos aqui no item 59 do nosso Código Penal. Ok? Aliás, essa questão já foi objeto de prova, né? E eles queriam que falasse... aí é que tá, né? Aí é que tá. Olha só, uma questão que caiu em 2002 na PGE de São Paulo. A adoção da teoria puramente objetiva em matéria de crime continuado tem como consequência a exigibilidade de unidade de desígnios do agente. Bem, então estaria errado, porque a objetiva ela pouco se importa com o dolo global, né? Essa questão, ela não perguntou qual foi a teoria adotada entre nós, ela perguntou apenas o que preconiza a teoria objetiva, né? E o que você deve verificar é como a sua prova pede, o que a sua prova pediu. A sua prova pediu a doutrina majoritária, a jurisprudência majoritária, ou, ao contrário, a sua prova está pedindo o que diz a exposição de motivos do Código Penal. Ou ela apenas está perguntando o que diz uma determinada teoria. É preciso que nós tenhamos cuidado na resposta, tá ok? Bem, então, para termos crimes continuados, nós temos que ter pluralidade de condutas, pluralidade de crimes, e esses crimes devem ser da mesma espécie. Agora, o que são crimes da mesma espécie? Segundo o entendimento amplamente majoritário entre nós, notadamente na nossa jurisprudência, crimes da mesma espécie são crimes previstos no mesmo tipo penal, desde que englobem os mesmos bens jurídicos, tá ok? Porque, por exemplo, o latrocínio e o roubo estão previstos no artigo 157 e a jurisprudência do STJ já decidiu, na jurisprudência do STJ, já se vislumbra ou se vislumbram várias decisões no sentido de que não caberia continuidade delitiva entre latrocínio e roubo, porque os bens jurídicos tutelados não são idênticos.
tá ok? Mas esse é o posicionamento majoritário. Existe uma segunda corrente que diz que não precisariam ser crimes previstos no mesmo tipo penal, que crimes na mesma espécie seriam crimes que tutelam os mesmos bens jurídicos, né? Mas isso, na verdade, não seriam crimes da mesma espécie para a primeira corrente. Para a primeira corrente, crimes que tutelam os mesmos bens jurídicos são crimes da mesma natureza, mas não da mesma espécie, tá? Então, primeira corrente, crimes da mesma espécie são aqueles previstos no mesmo tipo penal. Segunda corrente, crimes da mesma espécie são aqueles crimes que tutelam os mesmos bens jurídicos. Mas que, para que exista crime continuado, é preciso que nós tenhamos uma conexão temporal, porque eles devem ser praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Tem que ter uma conexão espacial e uma conexão modal, né? Então, conexão temporal, nas mesmas condições de tempo. Conexão espacial, nas mesmas condições de lugar. E conexão modal, mesmos modos de execução. Então, quando os modos de execução são diferentes, não se reconhece crime continuado, segundo reza a lei e segundo repete a nossa jurisprudência. Por fim, não esqueçamos, aqui no artigo 71, parágrafo único, do denominado crime continuado específico ou qualificado. É aquele do parágrafo único que fala de crimes contra vítimas diferentes, crimes perpetrados com violência real ou ficta, ou com grave ameaça, crimes que são dolosos, sempre. Agora, aqui também é importante que nesse concurso, nesse crime continuado, nós atentemos para as regras da majoração da pena. Só voltando um pouquinho aqui. Lembre-se que, com relação ao crime continuado específico, ele precisa ter sido praticado contra vítimas diferentes. Porque se for, ainda que o crime tenha sido praticado com violência, grave ameaça, e a vítima for única, você tem que reconhecer o caput do 71 e não o parágrafo único do 71. Agora, para finalizarmos, como é que se faz a majoração da pena no crime continuado? Vamos lá? Então, para cá. Crime continuado. Esse aqui, nós estamos falando do crime do concurso formal. Agora, vamos lá. Crime continuado simples, que é o caput. 2 crimes, 1/6, 3 crimes, 1/5, 4 crimes, 1/4, 5 crimes, 1/3, 6 crimes, metade, 7 ou mais, 2/3. Ok? Porque o crime continuado, o aumento da pena, ele vai de 1/6 a 2/3. Então, 7 ou mais, 2/3. E lembrar que, em se tratando de crime continuado específico, aqui, crime continuado específico, nós vamos adotar o seguinte, 71, parágrafo único, que manda que a pena seja aplicada até o triplo, tá ok? Então, veja que aqui nós não vamos aplicar a mesma regra do crime continuado simples. Aqui nós temos, no crime continuado específico, nós temos uma regra específica também. A fração de aumento da pena no crime continuado específico deve ser, além da quantidade de crimes perpetrados, como nós falamos lá para o crime continuado simples, também as circunstâncias do artigo 59. E sobre isso, anotem aí um outro HC que eu coloquei aqui para vocês. É 131
871, julgado em 31/5/2016 pela segunda turma do STF. Ok? Bem, queridos, e com isso... e uma outra regra, tá? Já que eu passei 10 minutos da aula, vamos lá para outra regra. Olha para cá. Não esqueçam do concurso material benéfico ou favorável. O crime continuado e o concurso formal são regras que foram criadas para beneficiar o agente. Quando a regra do concurso material, quando a regra do crime continuado, da exasperação do crime continuado, ou a regra da exasperação do concurso formal próprio acabarem prejudicando o agente, esqueça e volte para a regra do concurso material somando as pernas. Porque, afinal de contas, eu não poderia usar uma regra que foi feita para beneficiar e que acaba, naquele caso concreto, prejudicando. Então, é melhor somar tudo que se some tudo. Tá ok? Essa é uma importante. E, para finalizar, agora eu juro que para finalizar, a questão do crime continuado e concurso formal. Queridos, vejam só a seguinte hipótese que pode acontecer. Vamos imaginar que o agente chegue num ponto de ônibus e, com uma única conduta, assalte ali 2, 3, 4 pessoas. Passa tudo. Bota a arma, aponta, passa tudo. E todo mundo vai colocando as coisas dentro de uma sacola. Aí ele sai dali, vai para um ônibus, onde vai assaltar, também vai roubar outras 15 pessoas. Nesse caso, existe concurso de crimes? Existe. Só que o STJ entende que, nesse caso, deve-se aplicar apenas a regra da continuidade delitiva, desprezando-se a regra do concurso formal, tá? E outro julgado que eu coloquei aqui para vocês é o HC 441763 de 2018, lá da Corte. Joia? Então, meus queridos, um beijo no coração de vocês. Até o nosso próximo tema aqui no Trino. Valeu? Uma beijoca!